chamou a atenção hoje no início da tarde veio a confirmação da renovação de contrato dele com o Real. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Mili, toda a nossa audiência. Eu acho muito importante essa ressalva que você fez em relação ao Vini, porque atletas como ele, que fazem propaganda sem precisar, né, são atletas que não precisam desse dinheiro das bets, são parte da razão que a gente está neste buraco imenso que a gente está agora começando a ter mais informações, né, dos detalhes do que foi a Copa do Mundo. Então, atletas como o Vini Júnior, que fazem propaganda de bet, precisam sim ser responsabilizados. Do ponto de vista da carreira, me parece uma boa decisão, porque é o mesmo Real Madrid, é o mesmo time, ele vai ficar lá muito tempo, mas é uma nova era de Real Madrid, né? O José Mourinho chegou, vai começar agora, né, o Real Madrid sob essa nova direção, que pode ser diferente para o Vini, né? O clima não andava muito bom, obviamente o clube como instituição não deu o apoio que o Vini precisava e deveria ter tido nos casos de racismo. É curioso que seja justamente o José Mourinho, que também não tem o melhor dos históricos nessa questão, não é um grande defensor da pauta antirracista, mas enfim, é uma possibilidade de começar de novo. Não veria sentido ele mudar de clube, começar, né, toda uma nova história, sendo que ele já está num dos maiores clubes do mundo. Então me parece fazer mais sentido ficar, o clube queria que ele ficasse, e agora tem um novo treinador que pode ser bom para ele, pode não ser, vamos saber com o tempo. Mas não é o mesmo Real Madrid que era antes da renovação do contrato, porque agora tem um treinador novo. Verdade, segundo o colunista Thiago Arantes aqui do UOL, o que pesou na renovação foi exatamente o desejo do Vini em permanecer no clube. Só que essa última temporada foi marcada por arranhões na relação, né, do clube com o jogador. Briga com o treinador, discussão com a torcida, permanecer no Real pode soar como comodismo do Vini, ou Mili, ou não, né? Às vezes a pessoa realmente está confortável vivendo naquela cidade, né? Porque além do trabalho, ela tem uma vida também, né? Por trás disso. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego, todo mundo que está aqui com a gente. Pois é, assim, eu vou discordar da Alice. Quando eu discordo da Alice, provavelmente eu estou errada. Mas assim, eu sou canceriana, é uma gol, eu teria ido embora. Eu acho que o Vini não teve... O Vini é canceriano também, vai ver que o ascendente é outro. O Vini não teve apoio, né, na luta dele contra o racismo, nem no Real e nem na Espanha. Eu acho que ele passou e passa ainda, ele corta um dobrado lá em relação a isso. Ele não foi respeitado, ele não foi valorizado. Talvez agora ele se sinta valorizado, né, porque tem um aumento considerável nesse contrato, mas assim, também ficar para trabalhar com o Mourinho, eu teria ido embora correndo para a Inglaterra, respirar novos ares, sabe, tentar uma nova vida. Eu acho que foi muito violento tudo que a Espanha fez com ele, tudo que o Real fez com ele. Ninguém nunca pulou para defender ele, ele não foi abraçado, acolhido, em nenhum momento ele ficou sozinho lutando. Então, sei lá, eu fiquei torcendo para ele não renovar, sabia? Sério? Sério? Alicia, confesso que o Real também deixou o Vini meio que, né, resolva aí seus BOs, né, como se o BO fosse apenas dele, né, e não do clube ou da sociedade toda, né. Lá na Espanha parece que é muito mais normalizado esse tipo de comportamento, que é criminoso. Claro que a gente precisaria saber para onde ele estaria indo, né? Mas não dá para dizer que tem um lugar na Europa, um clube, onde não exista racismo, né? E o Vini vai carregar todo um histórico do que aconteceu com ele, que fez com que ele sofresse preconceito em muitos outros lugares. Eu não estou dizendo só o racismo, mas o preconceito decorrente de combater o racismo. Então o Vini é arrogante, o Vini não sei o quê. Em muitos lugares da Europa ele encontrou isso, né? Ele sofreu um episódio justamente contra um time de Portugal. Então é muito difícil, eu não consigo dizer, em outro lugar ele estaria protegido do que aconteceu com ele. Mas é claro que o histórico do Real Madrid nesse aspecto foi terrível, né? Foi terrível, não que eu esperasse algo melhor do Florentino Pérez, mas tem um aspecto que você falou, que já tem uma vida, já tem uma estrutura montada, enfim, já tem uma rotina, deve ter feito sentido pro Vini, mas essa mágoa com certeza está guardada em algum lugar, porque foi muito cruel, ainda é muito violento com o Vini, o que ele passou e passa na Espanha, e o Real Madrid certamente não fez tudo que estava ao seu alcance para tornar a vida do Vini menos dura. E vamos falar de
Futebol feminino, a CBF voltou atrás num compromisso que tinha assumido em relação à Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Fica aí que a Alicia Klein conta tudo daqui a pouquinho. Até já. Pessoal, no YouTube seguimos ao vivo. Ô, Milha, claro, ele não estaria livre do racismo em nenhum lugar, porque o racismo está presente em todos os lugares em maior ou menor proporção, mas está presente. Porém, você ter um clube, ficar num clube que não te oferece o mínimo de apoio, isso pesa, porque assim, já que eu vou sofrer racismo, que eu esteja num lugar que me acolha e que lute contra isso, ao meu lado. Pois é, assim, e a Espanha, a nação não foi justa com ele, né? A gente falou muito do racismo da Argentina, quando a Espanha enfrentou a Argentina, mas assim, a Espanha tem sido, assim, o racismo é uma estrutura, né? Tá na Europa, um país colonial que dominou, países europeus colonizaram boa parte do mundo, ainda colonizam, ainda há colônias, eles ainda dominam administrativamente, explorando e saqueando muitos outros lugares no mundo. Então, é real, assim, é palpável, sabe? Eu teria, sei lá, pelo menos tentado. É fácil falar, né? Eu não sou o Vini, assim, e tem, claro, a comodidade de você estar num lugar que você já conhece, você fala a língua, etc e tal. Mas eu não sei, eu acho que foi tudo muito violento com ele, sabe? Eu teria tentado, acho que o interesse do Arsenal era real, assim, e tentar jogar a Premier League, acho que ele faria um estrago na Premier League, sabe? Eu realmente torci para ele não renovar, assim, eu fiquei querendo que ele fosse mostrar o valor dele em outro lugar. Eu estava vendo aquela questão em Ceuta, você acompanhou, Alicia, que é uma cidade que pertence à Espanha, que faz fronteira com o Marrocos, agora vivendo uma crise migratória mesmo, São pessoas que tentam sair do Marrocos para ir para a Europa, mas estão enfrentando ali uma série de adversidades. Algumas morrem na travessia e há, é claro, o problema de receber essas pessoas, de que maneira você é recebido. Muitas são mandadas de volta, é claro, para o Marrocos. E é muito doido se a gente pensar a quantidade de jogadores da seleção espanhola, por exemplo, que tem raízes na África, cujos pais, o caso do Lamine Yamal, por exemplo, é o caso do Nico Williams, não é uma coisa remota de gerações passadas, são os pais desses atletas que imigraram, fugiram dos seus países, alguns deles a pé. Então, tá lá a seleção colhendo os frutos desses imigrantes que chegaram no país, mas não todo mundo, Então, essa crise migratória ela é muito grave na Europa e no futebol ela encontra essa contradição, Muitos jogadores, essas seleções vencendo títulos graças a atletas cujos pais vieram justamente desses lugares que agora estão sendo rejeitados. Então, é muito duro, mas realmente o que o Vini passou na Espanha, o que a Espanha deixou que o Vini passasse, é talvez um dos episódios, pelo menos públicos, mais cruéis que a gente tenha visto no futebol. E a imagem de uma funcionária... Deixa eu só pegar que a gente está voltando para a TV. Pessoal, a gente está falando ainda aqui sobre o Vini Júnior e a Espanha nos casos de racismo. Estava lembrando a cidade de Ceuta, que fica ali, faz fronteira com o Marrocos, e está vivendo uma crise migratória, muita gente tentando sair do Marrocos e ir até a Espanha, fazendo essa travessia, que é curta, mas perigosa, como toda a travessia Mili? E uma imagem ficou emblemática de um imigrante chegando do outro lado e abraçando uma integrante da Cruz Vermelha, e um homem negro retinto, a pele bem escura mesmo, abraçando uma mulher branca, provavelmente da Europa, e chorando, desabando por ter chegado ali do outro lado. É tudo dilacerante, né, gente? Assim, ninguém abandona seu país e sua casa porque quer. As pessoas abandonam porque elas não têm mais como sobreviver. E por que elas não têm mais como sobreviver? Porque a Europa foi lá e saqueou, e plantou guerras civis, e colonizou. Então, está tudo interligado. Essa mesma Europa que fez isso agora não admite que quem tenta sobreviver recorra a outros lugares. Assim, minha mãe é uma refugiada de guerra. Ela saiu da Itália porque meu avô foi assassinado. Então, ela pegou um navio que deu no Brasil. Ela não queria ter saído da Itália. Não foi uma decisão que ela tomou, eu vou ali, naquele outro lugar viver. Não é assim, gente. Mas as pessoas fecham fronteira e colocam muros e colocam cercas, como se nós não estivéssemos todos ligados uns aos outros. Exato. Estou até aqui achando a imagem, não vai dar tempo, mas enfim, vocês procuram aí na internet. É uma imagem de cortar o coração, assim, um cara aos prantos, por ter feito a travessia.